Aleluia, glória a Deus. Neste mês de novembro, nós estamos num propósito de exercer gratidão diante de Deus, de passarmos o mês de novembro numa atitude de adoração, prestando ações de graça. O texto que Deus colocou no meu coração o fim de semana inteiro para eu trazer hoje aqui para vocês se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Prosseguindo no seu caminho para Jerusalém, chegaram aos limites da Galileia com a Samaria. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos pararam à distância, bradando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam no caminho, na direção do sacerdote, constataram que a lepra desaparecera. Versículo 15. Um deles voltou a procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. No versículo 17, Jesus então lhe faz uma pergunta. Não eram 10 os homens que eu curei? Aonde estão os outros 9? Só este estrangeiro é que volta para dar glória a Deus? E Jesus então se dirige ao homem e diz: se levante daí e vá. A sua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos completamente na tua dependência. Nós nos consagramos a ti. Continuaremos nos consagrando ao longo do mês de novembro. Recebe, Senhor, a nossa consagração. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa atenção. Por favor, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para compreendermos a palavra do nosso Abba Pai. Em nome de Jesus. Gente, o fim de semana inteiro, o Espírito de Deus estava me inquietando para quantas vezes nós não estamos nos comportando como os outros 9, que simplesmente recebem as bênçãos da mão de Deus e nunca lembram nem de voltar até Deus para agradecer. Não saem por aí falando a grandiosidade de Deus, não espalham para o mundo a bondade de Deus. Eles não foram ingratos sempre, eles não começaram as suas vidas de forma ingrata. Nós precisamos ter muito cuidado para não ser como essas pessoas. Eles começaram tudo certinho, eles fizeram tudo certinho. No início do texto, diz que Jesus estava saindo de um lugar e indo na direção do seu propósito. Quando chegou no limite entre a Galileia e a Samaria, era uma fronteira. Entrando numa certa aldeia, 10 pessoas que estavam leprosas vieram falar com Jesus, mas essas pessoas tinham respeito, elas não chegaram bem pertinho de Jesus. Naquela época, os leprosos, eles tinham que morar muito distante de todos, da família, de todos, não podiam se aproximar de ninguém. Eles eram tidos como pessoas imundas, eles viviam à margem. Os familiares chegavam perto de onde eles estavam, largavam ali a comida e iam embora. Não tinha abraço, não tinha beijo, não tinha calor humano, porque era proibido. Eles acreditavam que a lepra se transmitia através do toque. Então, eles não podiam tocar em outras pessoas, eles não podiam tocar em nada. Eles moravam em lugares nos quais só havia outros leprosos. E eles têm essa consciência a ponto que o texto diz que eles pararam à distância. E por estarem à distância, eles gritaram: Jesus, mestre,
tenha misericórdia de nós. E eles eram obedientes. Jesus, ao ouvir o grito deles, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, nem perguntou para eles o que é que vocês querem. Era tão óbvio. Jesus olhou para eles e falou, vão lá se mostrar ao sacerdote. Naquela época, era um costume de todo o povo judeu. Quando recebia uma cura, o sacerdote precisava examinar. O que Jesus está dizendo é que eles vão até o sacerdote para que o sacerdote os examine. Nenhum deles ficou prostrado no chão dizendo, mas olha, não aconteceu nada conosco. Na mesma hora que Jesus deu uma palavra diretiva, eles se levantaram e começaram a seguir na direção de aonde iam encontrar o sacerdote. Enquanto eles caminhavam na direção do sacerdote, foi aí que eles perceberam que a lepra tinha desaparecido completamente dos seus corpos. Todas as lesões tinham ido embora enquanto eles estavam em movimento, obedecendo a uma direção de Deus. É muito bonito entender que nem sempre nós vamos receber o que nós queremos da maneira como nós imaginamos. Jesus não tocou neles, Jesus não se aproximou deles, Jesus não fez uma oração sequer. Jesus deu um comando, vão e se mostrem ao sacerdote. Ao obedecer o comando no caminho, eles viram que a lepra tinha desaparecido de todo o seu corpo. Os 10 receberam a mesma coisa. O versículo 15 e 16 mostra que apenas um deles voltou para procurar Jesus e ele estava tão grato que desta vez ele pôde chegar bem pertinho de Jesus. Ele chegou o mais perto possível e se jogou no chão, numa postura de total submissão, total rendição, total adoração. Aquele homem estava exaltando a Deus com todo o seu ser, com a sua voz e com as suas atitudes, com aquele rosto em terra, prostrado aos pés de Jesus, ele gritava em alta voz, glória a Deus, e ele agradecia o corpo dele estar restaurado, ele agradecia porque a restauração do corpo significava que ele estaria restaurado ao convívio do seu lar, ele iria poder entrar aonde ele tinha sido privado todo o tempo, ele ia abraçar os seus amados, ele ia tomar café, almoçar e jantar na companhia dos seus queridos. Socialmente ele estava restaurado, ele poderia fazer amigos novos, ele poderia reencontrar seus amigos antigos. Ele estava restaurado na profissão. Ele poderia exercer um ofício, ele poderia trazer para casa o sustento. Eram tantas as maravilhas que ele estava contemplando que ele não parava de gritar e glorificar a Deus e agradecer a Jesus o que ele tinha feito. Não podemos deixar de observar o comentário de Jesus no versículo 17. Não eram 10 os homens que eu curei? Aonde estão os outros 9? Só este estrangeiro que volta para dar glória a Deus. Esta última frase, Jesus está dizendo, os meus filhos, os judeus, deveriam estar aqui me agradecendo, deveriam estar aqui glorificando a Deus. Mas o estrangeiro, que era o samaritano, que era tido como a pessoa menos indicada, a pessoa menos provável, o improvável, este tinha reconhecido e tinha voltado. Por fim, Jesus se dirige a ele e diz, se levante daí, pode ir. Foi a sua fé que lhe salvou. Este homem, ele recebeu mais do que os outros 9. A ingratidão fecha as portas, a ingratidão trava o coração do ser humano, a ingratidão trava os céus. Para este
homem que voltou para agradecer teve uma porção dupla, teve uma porção extra, teve uma porção a mais. Os olhos dele espirituais foram abertos. Aquele homem foi então designado por Cristo como apto a entrar para o reino de Deus. Ele não apenas recebeu a cura física, não apenas recebeu a restauração da sua vida social, a restauração da sua vida familiar, a restauração da sua vida afetiva, como ele recebeu o direito de fazer parte da família do Deus vivo. Quantas vezes nós recebemos da parte de Deus a cada dia um toque, uma cura, uma palavra, uma direção, e estamos agindo como estes homens. Recebemos e vamos na direção que Deus nos mandou ir. Fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas será que não estamos algumas outras vezes esquecendo, como esses 9 esqueceram, de voltar para dizer a Jesus que o comando dele foi perfeito, que deu tudo certo, como ele tinha previsto, que as coisas foram extraordinárias, esplendorosas, porque simplesmente nós resolvemos obedecer à direção da palavra de Deus, à direção do comando do nosso Jesus. Esse propósito que eu convoquei cada uma de vocês aqui para fazer junto comigo é para nós lembrarmos a nossa alma que nós precisamos voltar todos os dias ao nosso Rei Jesus, no final do dia, para agradecer as direções que deram certo, mas também para agradecer aquilo que ainda não tivemos resposta e, inclusive, agradecer aquilo que não foi tão favorável assim. Como assim, Ana Cláudia? Você quer que eu agradeça pelo que não é tão bom, o que não foi favorável, na verdade, o que foi ruim? Sim, eu quero lhe estimular como um ato de sacrifício, de louvor, agradecer pelo que você também não gostou, pelo que lhe magoou, pelo que lhe machucou. Agradecer pelas suas dores, não porque você é masoquista e gosta do sofrimento, mas na hora que você agradece a Deus e até pode dizer que não está compreendendo ou que não merece o que está passando, ao render graças a Deus, você consegue dizer no altar de Deus, que sabe que o nosso Deus é soberano e que se as coisas ainda estão negras é porque não chegaram até o fim. Quando elas chegam até o fim, elas vão mudar de cor, elas vão adquirir a cor do sobrenatural de Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o propósito de Deus. É claro que nenhum de nós gosta quando está no sofrimento, mas agradecer, louvar e reconhecer que Deus não perdeu o controle. Nós podemos ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle. Quando entregamos a Ele em forma de ação de graças, estamos reafirmando que confiamos nele, que Ele está no trono de todo este universo, que Ele está no trono das nossas vidas, Ele está no trono das vidas dos nossos familiares, Ele está reinando, Ele está governando e ainda estamos aguardando o agir dele a nosso favor. Quando iniciamos esse propósito, eu desafiei que todos os dias você escrevesse pelo menos 3 motivos de gratidão a Deus. 3 motivos que você quer levantar suas mãos e render graças ao nosso Deus. Eu quero fazer esse desafio ainda maior. Eu quero lhe desafiar a todos os dias a escrever 3 motivos de coisas que não estão tão aprumadas assim, não estão tão ajustadas assim, coisas que ainda lhe machucam, lhe entristecem.
rendendo graças a Deus por esses 3 motivos e mais 3 motivos de coisas que Deus já concluiu a obra, que você só tem que agradecer, vibrar e bradar que o nosso Deus é generoso, maravilhoso, extraordinário. Abrindo, então, eu já vou declarar os meus 3 motivos. Esse foi um ano que eu me dediquei muito a estudar a palavra de Deus, a dividir com todas vocês a palavra de Deus através das orações, através dos áudios, através dos vídeos. Eu dei muito, muito, muito de mim. E quando cheguei agora, no final do mês de outubro, eu estava exausta, muito cansada mesmo. E, de alguma maneira, eu criei algumas expectativas que não alcancei. E eu estava desapontada. Então, eu quero já declarar que eu entrego o meu cansaço, o cansaço da minha alma, a Deus, rendendo graças, porque tudo que eu fiz, apesar de ter sido para Deus, eu deixei que a minha alma se desgostasse e se desapontasse. Eu entrego o meu desapontamento, eu entrego o meu desgosto a Deus. E alguns resultados que não saíram como eu realmente imaginava, fizeram com que a minha alma ficasse extremamente entristecida. Eu também quero entregar esses resultados que não foram o que eu esperava a Deus como ação de graças. Eu louvo a Deus porque Deus está no trono, porque Ele está reinando, Ele está governando, Ele tem pleno controle sobre o planejamento, sobre o trabalho e sobre o resultado. Aquilo que aconteceu, aconteceu, e eu tenho certeza que o meu Redentor vive e que eu ainda vou aprender muito mais, e até o final de 2024, Deus vai continuar me ensinando e me tratando. E agora eu vou compartilhar 3 motivos de ações de graças positivos. Vou começar de trás para frente. O último que aconteceu foi quando eu me sentei para começar a trazer para vocês o estudo. Uma pessoa me ligou e essa pessoa estava interessada numa certa data para fechar um contrato que já tinha sido indicada por outra que eu nem sei se eu conheço essa outra pessoa, e me pediu informação e eu fui passando as informações. Enfim, um contrato foi fechado neste exato momento, antes de eu começar aqui, um contrato que para mim é bem importante e eu louvo a Deus por isso. Um outro motivo é que eu passei a manhã fazendo planilhas, na verdade, desde a semana passada que eu ando planilhando umas coisas minhas que estavam atrasadas, e eu passei a manhã fazendo um monte de planilha, porque eu preciso concluir elas até amanhã, que eu vou tirar uns dias de férias com o marido para a gente fazer uma viagem, e nessa planilhada para cá, planilhada para cá, lá, olhando as contas para cá, olhando as contas para lá, achei um dinheiro que estava desaparecido. Na verdade, eu nem tinha me dado conta dele, do mês de março desse ano. Olha como é importante fazer planilha. E aí eu já dei entrada nesse dinheiro e eu vou receber. E no final de semana, um outro serviço que eu desisti, eu consegui que a pessoa me devolvesse o dinheiro. Então, juntando esse dinheiro que eu achei com o dinheiro do final de semana que a pessoa me devolveu, eu encontrei R$1.000 que eu nem estava contando. E esses R$1.000, ele já tem endereço certo e propósito certo para o que eu vou fazer com ele. E a terceira e último motivo de gratidão é que uma pessoa me passou o Pix dela para eu fazer um pagamento, que eu precisava fazer um pagamento de R$100 para ela. A pessoa só faltou especificar que era um número de CPF. Do jeito que ela passou, eu entendi que era chave de celular. Fiz o pagamento dos R$100 para a chave como se fosse de celular.
3 horas depois, ela me liga dizendo que não tinha recebido o valor. Disse, mas eu fiz, olha aí o comprovante, eu lhe mandei na mesma hora. Ah, essa pessoa não sou eu. O que foi? Vamos para lá, vamos para cá. O meu era CPF. Eu disse, mas você não falou. O número que você passou parecia um número de celular. Eu fiz para a chave de celular. Resultado, tinha 2 opções naquele momento. Ficar chateada porque ela não deu as informações corretas e eu fui levada a um erro pelo equívoco da pessoa, ou simplesmente entender que Deus sabia de todas as coisas e que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, e encarar que a pessoa que recebeu esses R$100 foi uma pessoa que no dia de hoje Deus escolheu para que ela recebesse uma semente de amor, uma semente de generosidade. Então eu resolvi encarar desta forma. Eu agradeço a Deus porque Ele é um Deus que nos ensina, que nos estimula. Eu não faria isso normalmente. Eu iria encarar que eu perdi R$100, mas eu escolhi agradecer a Deus e louvar a Deus pela oportunidade de doar R$100 a uma pessoa desconhecida que nesse dia está sendo abençoada pelo próprio Pai. Pois, afinal de contas, todo o dinheiro que chega nas nossas mãos vem para as nossas mãos, porque Deus assim o permitiu. Encerro esse estudo lhe lembrando que a ingratidão vai fechar o seu coração, a ingratidão vai fechar os céus, a ingratidão vai fechar as portas, vai fechar as oportunidades. Que a gratidão vai manter os seus olhos em Deus, a gratidão vai fazer com que você continue declarando que o seu Deus, o nosso Deus, é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor dos ares, é o Senhor dos mares, é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor de todas as vidas. A gratidão move os céus, a gratidão move o coração de Deus, a gratidão move o seu coração, move as suas emoções. Eu lhe convido a escrever nos comentários os seus motivos de ações de graças, tanto o de coisas que não está gostando tanto, que estão lhe machucando, mas render graças considerando que o seu Deus está agindo, ainda que você não compreenda, ainda que você não veja um bom fim, as coisas não chegaram ao final. E também escrever 3 motivos de ações de graças positivos. Pode ser coisas que aconteceram no dia de hoje, pode ser coisas que aconteceram no seu passado. Faça como o samaritano que recebeu a cura da lepra e voltou para Jesus para agradecer. O Senhor vai estar lendo aí o que você escrever para Ele de motivos de ações de graça. E até o final do mês, nós vamos continuar todos os dias escrevendo nos comentários os nossos motivos de ações de graça. E agora vamos orar? Querido e amado Deus, eu te agradeço porque nós podemos ser como esses leprosos que recebem uma direção e ao pegar o comando, a voz de Jesus dando a direção e ir na direção que Ele está mandando, o Senhor vai trabalhando e vai nos curando. Um único dia nós fizemos de ação de graça, que foi o estudo da sexta-feira. De sexta-feira para hoje, muitas coisas boas já começaram a acontecer na minha vida, porque eu resolvi abrir a boca para agradecer, louvar, exaltar o teu nome e convidar cada membro desse canal a fazer o mesmo. Eu desafio cada membro a permanecer agradecendo a Deus todos os dias por pelo menos 6 motivos. 3 positivos, 3 negativos, mas que estão debaixo do controle e do governo de Deus. Eu tenho certeza que Deus está mudando a atmosfera do seu ser, mudando a atmosfera do seu lar, mudando a atmosfera de tudo que está ao seu redor. Que a glória de Deus esteja descendo na sua vida, esteja descendo nos seus pensamentos, esteja tocando o seu coração. Que
toda dor se renda ao nome de Jesus. Que todo cansaço se renda ao nome de Jesus. Que todo desespero, que toda desesperança se renda ao nome de Jesus. Que toda tristeza se renda ao nome de Jesus. Que todos os resultados da nossa vida se rendam ao nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos porque podemos abrir os nossos lábios, te agradecemos pelas curas que o Senhor já trouxe para nós, curas físicas, curas emocionais, curas sentimentais, curas e mais curas que o Senhor trouxe ao estarmos pegando a tua palavra e obedecendo. Te louvamos, bendizemos o teu nome, nos humilhamos como aquele samaritano curado fez, rendendo graças a Jesus. Obrigada, Jesus, por ter ido para a cruz. Obrigada, Jesus, por estar vivo. Obrigada pela tua palavra viva que trabalha em nosso coração, que opera milagres e maravilhas ao nosso favor. Queremos testificar que o teu nome é grandioso e poderoso e que o teu reino é eterno. E para sempre nós te adoraremos, te exaltaremos, glorificaremos a ti, em nome de Jesus. Deus abençoe você muitíssimo. Não vá embora antes de escrever os seus motivos de agradecimento, de ação de graça aí nos comentários. E sim, vamos contagiar todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos fazer com que elas, nesse mês de novembro, se juntem a nós nesse grande mover de estar agradecendo, movendo os céus através do nosso agradecimento, das nossas ações de graças que estão sendo rendidas a Deus. Copia o link desse estudo e envia para os teus conhecidos, amigos, amados, familiares. Deus te abençoe muitíssimo.